Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe a ex-secretária municipal, secretária estadual e agora deputada estadual pelo PT, Macaé Evaristo. Olá, secretária, vou chamá-la assim, porque os ouvintes vão de se lembrar. Daqui a pouco, se não eu falo deputada, eu vou trocar as coisas, chamarei aqui de secretária para todos os efeitos. Muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco aqui na Super. Bom dia, é muito bom poder participar com vocês aqui nessa manhã, desejando aí uma ótima sexta-feira para todos os ouvintes. Seja muito bem-vinda. Secretária, vamos começar a falar sobre políticas, sobre educação, e quero pegar especificamente pelo seu mandato. Claro que o seu eleitorado está muito circunscrito a boa parte de quem atua na educação pública do estado ou municipal, pela história e pelo histórico que a senhora tem. Qual é o grande desafio que está colocado para a educação em Minas Gerais a partir de 2023? Ou seja, qual é o embate político que precisa ser feito dentro da Assembleia Legislativa a partir da sua presença por lá? Bom, eu acho que uma questão séria que está acontecendo na educação de Minas Gerais, ainda sob o efeito da pandemia, mas também por efeito da desassistência com que a educação pública tem sido tratada, é a evasão escolar, que ainda é muito grande. Quando nós observamos os indicadores de acesso ao ensino médio, nós estamos observando que em Minas Gerais nós temos um decréscimo grande nas matrículas, e é importante a gente dizer aqui que a juventude está aí, né? Que esses jovens, eles não faleceram na pandemia. Então significa que eles estão fora da escola. Então um olhar, né, para o ensino médio, para a educação profissional, garantir acesso para todos esses estudantes é fundamental, né? E do ponto de vista mais estruturante da política, nós temos que enfrentar, primeiro, a perspectiva do governo Zema, que é uma perspectiva privatista da educação, tem implementado políticas de municipalização forçada, muitas vezes não observando as condições técnicas efetivas dos pequenos municípios mineiros, e uma outra questão que para mim é muito grave, que é a entrega, né, de escolas públicas para organizações da iniciativa privada. A escola pública em Minas Gerais, ela é um grande patrimônio. Foram muitos anos construindo a escola pública mineira. Nós sabemos que em muitos municípios a referência do Estado, do poder público, é a escola pública. É ali que convergem todas as políticas, as agendas culturais. Então, quando você tem, né, essa tentativa de privatização desses espaços, o Estado, ele vai cada vez mais diminuindo nessas comunidades. E a ausência do Estado, né, a gente sabe, quando você tem um vazio, outras forças ocupam esses lugares. Então, essa é uma grande preocupação. Além disso, tem a questão dos próprios trabalhadores, né? É preciso, Minas Gerais precisa fazer mais concursos públicos, nós temos falta de profissionais da educação e é preciso pagar o piso, né? É preciso que a sociedade brasileira, que a sociedade mineira compreenda que não se faz qualidade da educação se a gente não tiver projetos pedagógicos fortes. E um projeto pedagógico forte passa por ter uma equipe profissional, formada, com formação de qualidade e com permanência, né? Uma escola que todo ano se mudam todos os professores, como é que desenvolve um projeto pedagógico dialogado com as comunidades? Então, acho que a gente tem muito o que conversar, não é? Não é só a política educacional. Eu falo, quando a gente chega na Assembleia, a gente tem uma série de demandas, mas que vão dialogando, porque eu entendo que a política pública, ela é intersetorial. Para ter uma boa política educacional é preciso investimento na assistência social. A gente precisa reconstruir a agenda da política cultural no Estado, não é só em Minas Gerais, é no Brasil, né? A cultura foi vilipendiada aí no governo passado. Então, nós temos aí uma série de pautas a serem tratadas. De 0 a 10, secretária, qual é a sua avaliação sobre o que foi, por exemplo, a gestão da secretária Júlia Santana à frente desses compromissos? Em 2 aspectos: remuneratório e de política educacional. Bom, remuneratório, eu tenho que concordar com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, porque ela não reconheceu o piso salarial dos trabalhadores em educação, né? Então ela, vamos dizer assim, ela está na linha vermelha aí dessa avaliação. O outro ponto que eu acho que é importante destacar, o nosso estado, eu falei, ele é um país, né?
Nós temos uma diversidade de municípios com características muito próprias. Nós temos regiões que elas são muito distintas entre si. E eu acho que uma questão fundamental é a ausência de conhecimento sobre Minas Gerais, sobre as nossas regiões e a pouca capacidade de dialogar, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gestão pública é apenas uma questão de técnica, né? Se eu tenho uma boa técnica, eu chego em qualquer lugar e vou fazer a gestão. Mas eu compreendo que a participação popular e o diálogo com os atores que participam, né, que são usuários dessa política pública, é um critério importante. Então, não dialogar com os diretores de escola, não dialogar com os trabalhadores em educação, não dialogar com os prefeitos, querer implementar uma política goela abaixo dos prefeitos, como em muitos casos a da municipalização, isso é perverso com o Estado de Minas Gerais. Isso que a senhora relatou é um relato sobre o governo Zema? Isso é um relato do governo Zema. Eu tenho observado isso em algumas gestões, eu vou dizer, ultraliberais no país, né? Inclusive é uma tecnologia que eles têm adotado. Não adotar gestores das próprias localidades. Então, se é uma gestão ultraliberal no Espírito Santo, eles vão importar um gestor de outro estado do país. Sabe por quê? Porque não tem vínculo. Porque pode fazer o estrago que for, no final da gestão ele pega a bolsinha e vai embora. Ele não vive aqui em Minas Gerais. Ele não fica aqui para ver as consequências. Ele não tem compromisso com as famílias do estado. Então, isso é muito grave, principalmente quando se trata de uma política educacional. Porque o impacto da política educacional, ele é progressivo. Ele não é só para esse momento que eu estou aqui, né? Então, quando a gente faz uma agenda, a gente tem que compreender que essa agenda ela vai impactar ao longo dos anos. Veja bem, quando eu assumi a Secretaria de Estado da Educação, eu enfrentei a Lei 100. A Lei 100 tinha sido criada muitos anos antes e foi julgada inconstitucional 6 meses antes do novo governo. E eu assumi com a Lei 100, tendo que colocar de fora quase 100 mil trabalhadores em educação. Para deixar claro, secretária, para o nosso ouvinte que não vai se lembrar, a gente está tratando da Lei 100, foi uma lei criada na gestão Aécio Neves, que permitia que funcionários que não eram concursados eventualmente entrassem com uma certa instabilidade. O Supremo Tribunal Federal julgou que isso era inconstitucional e que haveria necessariamente de serem feitos concursos públicos. Concursos públicos, né? Então, olha, nós realizamos em 4 anos concursos públicos e nomeamos 60 mil professores. Foi um esforço, eu falo, olha, é um esforço inimaginável, você pode procurar na história da educação no país. Uma gestão que fez isso. Foi muito esforço de todas as superintendências regionais de ensino, da Secretaria de Educação. Mas veja bem, se nós não tivéssemos feito isso, na sequência nós tivemos uma pandemia. Vocês já imaginaram o que era viver uma pandemia com Minas Gerais não tendo nem 50% dos trabalhadores concursados? O que ia ser da rede pública de ensino? Então, essas questões, né, elas não são simples. E uma rede como o do estado de Minas Gerais, porque é gigante, né? É gigante. Nós temos números, né? Quase 4 milhões de estudantes, deveria ser a média, 2 milhões nas redes municipais, 2 milhões na rede estadual. Tudo que a gente faz, né, tem um impacto muito grande nas vidas. Então, me parece que fortalecer a política pedagógica, avançar na educação integral, avançar na educação profissional, ter uma preocupação com essa juventude que ficou muito desesperançada no processo da pandemia, que abandonou a escola, muitas vezes porque necessitam ajudar as famílias no sustento da casa. Isso precisa ser focalizado. E como que pode ser focalizado? Desculpa interromper a senhora. Vai ter um trabalho, assim, que terão profissionais que vão até a casa desses alunos que estão aí, né, deixando a escola, que deixaram aí durante a pandemia, como a senhora falou. Vai ter uma equipe que vai tentar resgatar esses alunos para a sala de aula? Eu acho necessário, né? Na educação, a gente já discutia desde as conferências nacionais de educação, no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Minas Gerais, a perspectiva de termos equipes multidisciplinares, que é ter o psicólogo, o assistente social, né?
profissionais que vão atuar nessa articulação da escola com a família, com os outros serviços públicos. Na minha visão, a gente precisava fazer um grande mutirão, e esse mutirão tinha que ser no estado de Minas Gerais e nacional, mas em alguns lugares de maneira mais forte, porque eu vejo esses indicadores no estado, mas hoje eu não tenho uma visão específica de quais foram as regiões mais afetadas, onde estão essas crianças. Porque muitas vezes, da minha experiência, eu sei que nas periferias dos centros urbanos, nas escolas do campo, nas escolas indígenas e quilombola, e as crianças com deficiência. É o público, né? Que está mais suscetível a estar fora da escola, né? Porque não alcançou a matrícula. A gente precisa falar de pessoas que nem alcançam a matrícula. Você faz a matrícula pela internet. Tem gente que nem alcança fazer a matrícula, né? Ou porque a vaga não está próxima da sua casa. Em Belo Horizonte, aqui, Contagem, às vezes o estudante, ele faz uma escolha para a escola de ensino médio, para uma vaga, mas a primeira vaga dele não é atendida, né? Porque tem um programa aí que era a escola dos sonhos, a escola de desejo. Supostamente a família pode escolher primeiro, segundo, terceiro, só que ela nunca consegue o primeiro, né? É do sonho, mas não tem mobilidade urbana. Então, quando eu falo dessa questão das políticas públicas, os grandes centros, é preciso resolver a questão do transporte. Aí isso dá uma outra conversa, porque nós estamos em plena greve do metrô. A gente não tem passe livre para os estudantes. É preciso um esforço coletivo e investimento para garantir educação para todos. Sempre muitos desafios na área da educação mesmo. O governo Lula, ele revogou a Política Nacional de Educação Especial, a senhora citou aí alunos deficientes, ela que foi criada pelo governo Bolsonaro em 2020 com o objetivo de incentivar, na verdade, a exclusão de alunos que tenham, que sejam portadores de necessidades especiais. Agora, nos moldes que nós temos com a atendimento educacional especializado, inclusive o Fundeb, né? As instituições, o município, o estado, ele recebe 2 vezes o valor do Fundeb para garantir que essa criança tenha um tempo de convivência com seus pares de idade, frequente a escola regularmente e tenha acesso ao atendimento educacional especializado, que é muito diferenciado de criança para criança, porque veja bem, quando nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de pessoas cegas ou pessoa com baixa visão, que tem uma demanda no atendimento educacional especializado, né? Ele tem a demanda de aprender o braille, ele tem a demanda de aprender hoje, né? Hoje a gente tem aplicativos no computador que faz a leitura para esse estudante. Então tem vários aplicativos de acessibilidade. Mas nós temos também um estudante surdo, que ele precisa ter acesso à língua brasileira de sinais. Então, nós vamos trabalhar com estudantes que têm múltiplas deficiências. Então, as demandas do atendimento educacional especializado, ele precisa ser produzido a partir de um plano de atendimento individualizado. Por isso a importância desse duplo financiamento. O que a proposta, né, feita pelo governo Bolsonaro, na verdade, é um retrocesso. Porque ele, inicialmente, trabalha numa perspectiva de segregação. Ou seja, ele confina, né, estudantes, pessoas com deficiência, somente a uma escola especial. Nem gosto de usar muito, porque nem as próprias escolas que vêm dessa matriz, hoje já não se concebem assim e já estão muito mais avançadas nessa perspectiva do atendimento educacional especializado, né? Na verdade, o que a gente viveu no governo Bolsonaro foi um grande movimento, porque várias famílias que já trabalharam com suas crianças, que sabem a diferença que faz a oportunidade da convivência. E outra coisa, é um ensinamento para nós todos. Porque nós saímos de uma época que uma família, que uma mãe, quando tinha um filho com deficiência, ela não vinha a público falar. Muitas vezes ela escondia, né? Eu venho do interior e eu sei disso, que teve crianças da minha geração que foram condenadas a ficar escondidas num quarto separado no fundo do quintal, porque as pessoas achavam que essas crianças não iam aprender nunca, né? Elas já tinham uma sina sobre elas. Mas nós superamos esse momento. A sociedade, ela avança, mesmo que setores queiram nos puxar para trás, queiram segregar, e não só as pessoas com deficiência, né, gente? As mulheres, a população negra, mas nós precisamos avançar em políticas inclusivas. E a gente precisa olhar
e a gente precisa cada vez mais. Eu queria trazer números também, né? No início do primeiro governo do presidente Lula, nós tínhamos 300 mil crianças com deficiências matriculadas na educação básica, né? Em 2014, no final do primeiro governo Dilma, eram 700 mil crianças com deficiência matriculadas na educação básica. E chegamos a 25 mil estudantes com deficiência na educação superior. Eu acho que isso é uma vitória para o Brasil. Crianças que ficavam escondidas, que não saíam de casa, que às vezes as famílias tinham medo de perder o BPC, que era o benefício de prestação continuada. Então foi feito todo um trabalho intersetorial. O Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação, com todos os municípios brasileiros, para fazer a busca ativa, para acusar o cadastro do BPC, quem eram as crianças beneficiárias desse programa, para saber se essas crianças estavam matriculadas. Elas receberam visitas nas suas casas, foram orientadas a se matricular, para entender que meu filho pode se matricular, ele deve estudar, ele não vai perder o benefício se ele for para a escola. Boa pauta pra gente conversar, inclusive em outras oportunidades, viu, secretário? Tem muita coisa importante para tratar nesse âmbito de educação. Estamos conversando com a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. A senhora já participou aqui, deputada, e outras vezes do nosso bate-pronto. Perguntas rápidas, respostas na mesma proporção. Vamos começar. O secretário de Educação de Minas Gerais nesse momento, Igor Alvarenga. Olha, quem escolhe o secretário é o governador. Ele faz a política do governador. Então a responsabilidade é do Zema. E a ex-secretária de Educação, Júlia Santana? Acho que ela fez bem, né? Voltar pro estado dela. O que de melhor Zema fez pela educação? Eu não acho que ele fez nada de bom para a educação em Minas. Então, o que de pior Zema fez pela educação? Ele fez municipalização forçada, ele entregou gestão de escolas para iniciativa privada, ele não pagou o piso salarial para os trabalhadores em educação. Segundo, e outra coisa, gente, ele não gosta de educação, né? Ele nem sabe quem é Adélia Prado. Tadeu Martins, presidente da Assembleia, é um aliado da oposição na casa? Não, ele é um defensor da autonomia do legislativo. O espaço do PT de Minas no governo Lula? O PT de Minas vai ter um grande encontro em Brasília na próxima semana com o ministro Alexandre Padilha, né? O PT de Minas foi muito importante para a eleição do presidente Lula e com certeza nós teremos muito espaço nesse governo. Macaé Evaristo, deputada estadual pelo PT, ex-secretária municipal, secretária estadual de Educação. Muito obrigado por voltar aqui à nossa bancada. Como a gente tem dito a todos que têm vindo aqui nesse ano de 2023, é sempre um espaço aberto para a política. Queremos contar com a senhora aqui outras vezes, em outras oportunidades também. Muito obrigado. Obrigada, eu queria falar uma última coisa. Hoje é o dia que a gente celebra a conquista do voto feminino. Isso. Então acho que a gente pode celebrar, estou muito feliz de estar aqui nesse dia, quero saudar todas as mulheres que estão nos representando no parlamento brasileiro. Ainda muito aquém do que deveriam para representar a sociedade brasileira na sua representação macro, mas que bom que aos poucos, deveria ser mais rápido, mas que bom que aos poucos estamos evoluindo para uma maior presença feminina, não apenas nos espaços da Assembleia, mas nos espaços de decisão e de poder da Assembleia Legislativa, que também é muito mais importante.